Palavra do Senhor, abra comigo em Mateus capítulo 11. Enquanto estão abrindo, eu quero agradecer todos que estão conosco nessa noite, em especial aqueles que nos visitam. Vejo visitantes voltando, já estiveram aqui outras oportunidades, mas gostaria de saber, algum visitante pela primeira vez? Se houver, levante a mão assim, ali uma irmã, outros irmãos, Deus abençoe vários, Deus abençoe. Quem está perto, cumprimente em nome da igreja, dê um abraço da IPCC neles aí, em nome de Jesus. Bem-vindos a esta casa de oração, e os diáconos vão lhes entregar um livro de presente, um CD, uma caneta de presente também da igreja aqui, para registrar a sua presença em nosso meio. Ajude os diáconos aí, ao estiver aproximando, mostrando para eles quem que são os visitantes, para que eles possam entregar este brinde aí, o presente da igreja em nome do Senhor. É um livro, é um CD de uma mensagem especial, toda especial, e uma caneta de presente. O CD, o livro, a caneta é presente da igreja para os amados visitantes em nome de Jesus. Ajudem o diácono para que ele possa entregar aos visitantes em nome de Jesus. Mateus capítulo 11, quem achou diga amém. Verso 2 ao verso 6. Mateus 11, 2 a 6. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Eu quero destacar o verso 4 e o verso 5 em particular. Jesus respondendo disse-lhes: Ide anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, fala conosco, por meio da Tua palavra, ministra, ó Deus, as nossas vidas em nome de Jesus, para que possamos entender, assimilar bem, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nesta oportunidade, em nome do Senhor e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, a Bíblia, palavra do Senhor, é poderosa, é maravilhosa. E quando ministramos a palavra, ela por si mesma tem um poder transformador, maravilhoso. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 16, ele diz: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha o que Paulo diz, Romanos 1,16, que ele não se envergonhava do Evangelho. É o poder de Deus, é a dinamite de Deus, no linguajar do grego, é o poder, a dinamite, aquilo que vai transformar vidas em nome de Jesus. E a palavra do Senhor realmente ela tem esse poder, esse impacto. Ontem mesmo pude presenciar isso mais uma vez. Eu estava realizando, sexta-feira à noite, realizando um casamento em um restaurante. E havia ali em torno de 200 pessoas. Só padrinhos, eram 48 padrinhos. Acho que ganharam bastante presente aqueles noivos, Boa estratégia para ganhar presente, 48 padrinhos. Só a entrada triunfal dos padrinhos foi a madrugada inteira, Foi Jesus amado. Mas no restaurante, estava ali como na qualidade de juiz de paz para realizar a cerimônia. E restaurante, os irmãos sabem como é, As pessoas conversam, as pessoas ficam batendo papo entre elas,
mais interessante, quando eu comecei o casamento, comecei citando a palavra de Deus, falando vários textos bíblicos, um silêncio tomou conta do ambiente, e todos ali concentrados, para ouvirem a palavra de Deus em nome de Jesus. Então as pessoas têm dado essa atenção à palavra, e a palavra do Senhor realmente é impactante, por isso que ela é o poder de Deus. Filipe, aquele discípulo que foi chamado pelo Senhor para seguir a Cristo, e ele sai um pouquinho e vai chamar o seu colega, chamado Natanael. Está lá no Evangelho de João, esta experiência, no capítulo 1. E quando Filipe chama Natanael e fala: olha, eu achei o Messias, eu achei o Senhor, aquele que Moisés falava dele. Natanael, cheio de dúvida, cheio de questionamentos, cheio de indagações, ele fala uma palavra até negativa, dizendo: acaso de Nazaré pode sair coisa boa? Acaso de Nazaré pode sair algo que preste, em outras palavras? Então Filipe, com muita sabedoria, com muito discernimento do Espírito Santo, ele diz para Natanael: vem e vê, vem e vê, venha ver, venha, você vai ver quem ele é. E Natanael segue a Cristo, tem um bate-papo com Cristo, reconhece o Senhor Jesus como Salvador, crê no Senhor Jesus Cristo, porque ele veio, ele viu. Em João capítulo 4, Jesus tem um encontro com a mulher cananeia, ali na fonte de Jacó, aquela samaritana, melhor dizendo, a samaritana na fonte de Jacó. E ele fala da água viva, ele fala da verdadeira adoração, do poder de Cristo, o poder de Deus, da ressurreição e tanta coisa. E aquela samaritana, ela creu no Senhor Jesus Cristo, ela acreditou em Cristo. E a Bíblia diz que ela vai à sua cidade, à sua vizinhança e circunvizinhança, e ela leva muitas pessoas a Cristo. E as pessoas, diz a Bíblia, que por causa do testemunho da mulher, passaram a acreditar, a crer no Senhor Jesus Cristo. Depois, crescendo mais na fé, na experiência, disseram: agora nós cremos mais nele, não pelo que você falou, porque nós temos visto, nós temos presenciado que ele é Jesus Cristo. João Batista, ele foi levantado por Deus para preparar o caminho do Senhor Jesus. Ele foi levantado por Deus para ser aquele que iria anunciar a vinda de Cristo. Ele começa pregando no deserto. Ele comia gafanhoto, né? Ele é uma vida diferente ali dele, mas anunciando o Evangelho de Jesus, a mensagem do arrependimento. E João Batista então é preso. Ele está agora preso no cárcere. Ele já havia batizado a Cristo. Ele ouve falar mais de Jesus. E naquele momento importante da vida dele, que é o texto nosso que chegamos agora, ele vai, chama os seus discípulos e manda perguntar. Perguntem a Jesus se é ele mesmo o Messias, ou se havemos de esperar outro. Está no versículo 3, Mateus 11, que acabamos de ler. Jesus, então, no verso 4, ele diz: ide, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Ide, digam para João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Ora, a mesma palavra, a mesma expressão de Filipe: vem e vê. Jesus fala para ele, o que vocês estão vendo está acontecendo aqui, o que vocês estão ouvindo aqui, que as pessoas estão comentando. Então, amados, o maior poder do Evangelho é o poder transformador. As boas novas do Evangelho, ela vem para transformar pessoas, ela vem para mudar pessoas. Numa ação social, falava um pouco isso de manhã,
numa ação social, você pode mudar o exterior da pessoa. Você pode colocar uma roupa nova dentro da pessoa. Mas o Evangelho, ele coloca uma pessoa nova dentro de uma roupa. Ele muda, ele transforma o coração da pessoa, a alma da pessoa. Ele transforma a pessoa por dentro, em nome de Jesus. Amém, igreja? Isso é o poder do Evangelho. Então, como nós anunciamos o Evangelho? Como nós proclamamos o Evangelho? Falando apenas? Não. Mas vivenciando, vivendo o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo todos nós testemunhas vivas do poder da graça maravilhosa, redentora, remidora do Senhor Jesus. E olha neste texto aqui, texto lindo, que mostra para nós 6 marcas do poder do Evangelho. Primeira marca, ele diz assim no verso 5, os cegos veem, os cegos estão vendo. Ora, o Evangelho, é lógico que eu estou aqui parafraseando o texto, né? No sentido espiritual da coisa. Naquela época, realmente, pessoas cegas passaram a enxergar, pessoas cegas passaram a ter os olhos restaurados. Mas, irmãos, o Evangelho, ele abre os olhos das pessoas. Amém? Ele abre os olhos. Pessoas antes estavam cegas. Cegas agora, que eu estou falando para você, no sentido espiritual. Não tendo a visão correta. Não tendo a visão das coisas de Deus. Enxergando de uma forma errada, errônea. Mas quando chega o Evangelho, ele tem esse poder de abrir os nossos olhos. E dizer, antes eu era cego, agora eu estou vendo. Antes eu vivia na cegueira, eu vivia na escuridão, antes eu vivia nas trevas, mas agora que eu tive encontro com o Evangelho de Jesus, eu posso mostrar para as pessoas que os meus olhos estão abertos em nome de Jesus. Você pode ver isso na experiência de Paulo, que antes se chamava Saulo. Era Saulo, ele perseguia a igreja, ele maltratava os cristãos, ele judiava dos cristãos, tanta coisa ruim. Aquele homem fazia tanta coisa perniciosa para os cristãos, perseguindo, vendendo, escravizando, maltratando, judiando, colocando no cárcere. Mas um dia Saulo, ele vai para Damasco, e uma luz brilha diante dele. Ele cai por terra. Antes ele ouve uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele responde, quem és tu, Jesus? Quem és tu, Senhor? E Jesus fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele fica cego durante 3 dias. Depois seus olhos são restaurados. Então seus olhos são abertos. E Paulo começa a enxergar o que ele não enxergava antes. Ele achava que Cristo era um criminoso. Ele achava que Cristo era uma pessoa desordeira, uma pessoa de confusão, de intrigas, uma pessoa que não era de Deus, porque Paulo era temente ao Senhor, a Deus, né? Paulo era religioso, educado aos pés de Gamaliel. Paulo era mestre da lei judaica. Paulo sabia tudo de Velho Testamento, porque Gamaliel o ensinou na lei do Velho Testamento. Gamaliel trouxe todo aquele ensinamento para ele, toda aquela instrução para ele. Mas Paulo, ele estava cego. Ele estava cego. Mas somente com o encontro com Cristo, somente Jesus Cristo, pôde, através do Evangelho, abrir os seus olhos. Então, amados, o Evangelho faz isso. Então, quando alguém perguntar para você, olha, ele é Jesus mesmo, é o Jesus que morreu na cruz, ele é o poderoso, ele pode mudar vida, você pode dizer assim, olha, venha, vem ver, olha o que você está ouvindo no nosso meio, olha o que você está ouvindo, ouça as pessoas falarem, veja o que está acontecendo, e você pode dizer assim, antes eu era cego,
eu vivia na incredulidade, eu vivia na idolatria, eu vivia no lamaçal, eu vivia na sujeira. Mas agora os meus olhos estão abertos. Eu posso ver Cristo, eu posso ver Deus na natureza, no meio da igreja, ao folhear a palavra do Senhor. Eu estou vendo Jesus, eu estou vendo Deus. Então os meus olhos estão abertos. Eu quero comprovar isso para você, em nome de Jesus. Amém, igreja? Isso é o poder do Evangelho. Não é você falar, é você viver, vivenciá-lo. É você mostrar que agora os seus olhos não estão fechados, que aquela cegueira espiritual, que era fruto de um coração sujo, que gerou cegueira espiritual, como dizia Charles Spurgeon, que o coração sujo é o resultado da cegueira espiritual. Mas o coração vai a Cristo, os olhos são abertos e você sai do estado de cegueira espiritual para o estado de luz, em nome de Jesus. Amém, igreja? Antes você era cego, antes nós éramos cegos, mas o Evangelho nos abriu os olhos em nome de Jesus. Martim Lutero, certa feita, ele seguia no seu ritual religioso, subindo a escadaria, carregando pesos, pagando promessas, fazendo sacrifícios. E um dia, subindo a escadaria, ele ouviu uma voz que vinha de Deus, que é a própria palavra, dizendo que o justo viveria pela fé. E ali os seus olhos foram abertos, e ele então viu que ele vivia pela fé, não é pelas suas obras, mas é pela fé no nome poderoso e glorioso do Senhor Jesus Cristo. E quando ele teve essa convicção, os seus olhos, escamas, tudo sujo, tudo fechado, eles foram abertos. E Lutero viu: eu não preciso pagar promessa, eu não preciso carregar uma cruz nas costas, porque o Evangelho de Deus me alcançou, eu sou salvo pela graça do Senhor. E ele prega na Catedral de Wittenberg as 95 teses, mostrando para as pessoas que elas tinham que sair da cegueira espiritual, porque os olhos de Lutero foi aberto. Ele queria que os olhos das pessoas fossem abertos. Então Lutero, ele faz a reforma protestante do século XVI. Amado, alguém está perguntando lá fora: Jesus é Cristo? Cristo é o Filho de Deus, é aquele que transforma, é aquele que muda, é aquele que regenera. Você pode dizer: sim, é lógico que Ele é. Ele abriu os meus olhos. Antes eu vivia assim, 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 mas agora eu tenho meus olhos abertos em nome de Jesus. Jesus fala que tem muitas pessoas que têm olhos, mas não enxerga. Tem olhos perfeitos fisicamente, mas não enxerga espiritualmente. Mas quando Jesus, no poder do Evangelho, Ele abre os seus olhos, você tem uma nova visão do reino de Deus, uma nova visão das pessoas, uma nova visão de tudo, porque os seus olhos estão abertos, porque Ele está abrindo os olhos aos cegos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Outra bênção do texto, amados. Diz aqui o texto: os coxos andam. Pessoas que não andavam. Eu trago figuradamente para você nessa noite. Pessoas que não andam, pessoas que estão travadas na vida, pessoas que estão empacadas. Sabe aquele animal que empaca, né? Empaca que fala essa expressão, né? O animal está empacado. Uma vez eu fui andar num cavalo, ele não quis andar, ele empacou. Eu fiquei bravo com ele, deu um cabo do rei assim na cabeça dele, não sei porquê, desmaiou, né? Ele desmontou, matei o cavalo, né? Depois ele levantou e aí ele começou a andar. Falei: tá vendo? Não anda para ver que você vai desmaiar de novo, né? Aí começou a andar. Mas muitas vezes você está empacado, você não vai, nada acontece na vida. Nada vai para frente, nada mexe com você, né? A pessoa está ali travada, a pessoa está ali amarrada, a pessoa está ali trancada, e ela fala: não consigo ir para frente, os meus negócios não avançam, a minha vida não avança, eu estou preso. Eu vivo na depressão, eu vivo na angústia, eu vivo na miséria, eu vivo na pobreza, nada vai para frente na minha vida. Mas quando a pessoa tem encontro com o Evangelho a empurra para frente, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você comprova isso
Todos os países de primeiro mundo foram países que cresceram à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho de Deus, e eles cresceram à luz desta palavra, à luz do Evangelho, e foram países de primeiro mundo. País de terceiro mundo, posso citar vários. País de terceiro mundo, você conhece, não precisa citar nomes. São países amarrados, são países trancados, são países que não avançam. Por quê? Porque cresceu, desenvolveu, ouvindo um monte de besteira, um monte de asneira. Mas os países que cresceram ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra do Senhor, eles são países de primeiro mundo. Por quê? Porque o Evangelho, ele te impulsiona, o Evangelho, ele te empurra para frente, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você chega falando assim, eu não posso nada, eu não consigo nada, eu sou um coitadinho, né? Eu sou, um coitado, a vida está difícil. Eu não consigo nada na vida. Eu acho que eu vou até aproveitar o finalzinho da igreja, né? Como alguém brincou, eu vou aproveitar até o final da igreja, como a vida está difícil mesmo, eu vou vender amendoim. Se o pastor falar amém, eu grito lá fundo, então amendoim, eu vou vender amendoim na porta da igreja, porque a vida está difícil mesmo. O pastor fala amém, eu falo doim, já emendo deu amém com doim, amendoim, vendo amendoim, né? A vida está difícil. Não, mas o Evangelho, querido, ele te impulsiona. Amém ou não amém? Ele te faz crescer. O Evangelho fala assim para você, se você está lá no barro, lá no chão, você pode crescer, você pode ser alguém na vida, você pode ser um grande empresário, você pode ser patrão, você pode crescer. Irmão, prosperidade não é errado, prosperidade é bíblico em nome de Jesus. Amém ou não amém? É bíblico e você pode crescer, mas o Evangelho fala, você precisa lutar, você precisa batalhar, você precisa acordar cedo, você precisa ir à luta, e se você vai à luta, Deus vai te abençoar em nome de Jesus, né? Ele te abençoa financeiramente, Ele te abençoa espiritualmente, principalmente, Ele te abençoa intelectualmente, Ele te abençoa cheio de paz no seu coração, para resolver os conflitos da vida, as intrigas da vida, as discórdias da vida. O Evangelho então, ele faz com que você comece a andar em nome de Jesus. Amém, igreja? O Evangelho faz isso. Interessante, tem gente que fala assim, a prosperidade. Eu não creio nesse negócio de prosperidade, não, porque eu nasci assim, vivi assim e vou morrer assim, né? A minha vida vai ser sempre assim. Eu oro a Deus, Senhor, me dá só o necessário para comer e está de bom tamanho. Não, Deus, dá o necessário. Também quiser dar mais também, estou aqui para receber em nome de Jesus. Não acho ruim, não. A bênção vem e eu recebo em nome de Jesus. Amém, igreja? Porque o Evangelho, ele faz coxos andarem, andar. Eu vou repetir para você, o Evangelho, ele te impulsiona. O Evangelho fala para você, você pode crescer, porque você não é melhor do que ninguém, mas também não é pior do que ninguém. Todos estão no mesmo patamar. Nós somos filhos de Deus. Cantamos aqui, quem sou eu? Né? Quem sou eu? Eu sou filho de Deus. Deus não tem filhos prediletos, tem uns filhos que esforçam mais do que outros, e esses crescem mais em nome de Jesus, consequentemente dos seus esforços em nome de Jesus. Isso que nasce lá na pobreza, lá onde o vento faz a curva, não tem mais para onde ir, elas começam a crescer, desenvolver, hoje são médicos, são grandes empresários. Por quê? Porque o Evangelho impulsionou. O Evangelho tira você de um estado de miséria espiritual, mental, física. Imagina o coxo, no sentido literal, ele ficava lá paradinho, ele não conseguia andar, o sonho dele era andar, mas Jesus entrou na vida dele. Ele dizia, eu estou andando hoje. Dizia como o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo. Há um alvo na minha vida, há um projeto na minha vida, há um sonho, eu estou prosseguindo em direção a ele, em nome de Jesus. Amém, igreja? Poder do Evangelho. Terceiro lugar, diz o texto, os leprosos são purificados. Leprosos são purificados. O Evangelho, ele purifica de todo o pecado. Os leprosos, tido aqui como uma doença, eu falo agora figuradamente, aqueles que estão cheios de impurezas, aqueles que estão proibidos de aproximarem uns dos outros, que o leproso era assim,
Chegava alguém e tinha que gritar: eu sou leproso, não se aproxima de mim, porque eu sou leproso, eu tenho lepra, então se afasta de mim, e eu tenho que ficar isolado, porque eu sou leproso. Mas o Evangelho, ele purifica, e quando te purifica, ele tira do isolamento, ele te coloca no meio do povo de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Ele purifica. Este é o poder transformador, remidor, maravilhoso, glorioso do Evangelho do Senhor. Os leprosos estão sendo purificados. Eu creio que eles chegavam lá para João e diziam: João, chegavam pessoas lá cheias de problemas. João, pessoas iam a Jesus cheio de lepra, imundas. Mas quando Jesus tocava nelas, elas eram transformadas, elas eram mudadas, e elas agora voltavam para casa com a carne, a pele, como a pele de uma criança, limpa, maravilhosa, porque o Evangelho purifica. O Evangelho purifica de todo o pecado. O poder do Evangelho do Cristo que morreu na cruz do Calvário purifica de todo o pecado. A Bíblia diz: se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Este é o poder do Evangelho, querido, em nome de Jesus. Você não precisa confessar para pastor, não precisa confessar para outro líder, você confessa para Jesus, e este Evangelho, ele transforma a sua vida. Agostinho, um dos pais da igreja, a história conta que ele vivia uma vida mundana, uma vida suja, uma vida profana, e um dia ele teve um encontro com o Evangelho de Jesus, e a vida dele mudou. E quando alguém o chamava o Agostinho, velho Agostinho, ele dizia: agora eu sou o novo Agostinho, eu fui mudado, eu fui transformado, minha vida agora é nova, em nome de Jesus. O texto fala mais: os surdos ouvem. O Evangelho abre os nossos ouvidos para entendermos os ensinamentos de Deus para uma vida bem-sucedida. Antes dávamos ouvidos ao diabo, dávamos ouvido às trevas. O diabo dizia assim: você é um fracassado, você é um zero à esquerda, você não vai para frente, você nasceu para fracassar, você não tem jeito, sua casa não tem jeito, sua família não tem jeito, seu casamento não tem jeito. O diabo fala isso, mas quando você chega no Evangelho, o Evangelho fala: há jeito, porque em Cristo tudo é possível para aquele que crê em Cristo. Amém, igreja? Porque há jeito, a solução, a bênção de Deus, a restauração de Deus, a direção do Espírito Santo, que vem para abrir os nossos ouvidos, e de repente você está ouvindo o coral cantar aqui, ou o Ministério do Louvor, ou ali os músicos nos microfones, o pastor pregando, algo acontecendo, você fala: estou ouvindo a voz de Deus, e Deus está me dando direção, Deus está me dando orientação, Deus está me dando a unção dEle, e eu estou entendendo, os meus ouvidos estão ouvindo Deus falar comigo, e Deus é o Deus que comunica conosco, Deus é o Deus que fala conosco, e você fala: antes eu não ouvia, agora eu estou ouvindo Deus falar comigo. Você começa a folhear a Bíblia, você começa a meditar neste livro santo, e Ele começa a falar com você, Ele começa a tocar em você, porque seus ouvidos estão abertos pelo poder do Evangelho. O texto fala ainda: os mortos são ressuscitados. Aleluia! Pessoas mortas são trazidas de volta à vida. Eu vou parafrasear espiritualmente: os mortos nos seus pecados. O salário do pecado é a morte. Dom gratuito de Deus é a vida eterna. É como Lázaro, estava morto já há vários dias. Lázaro, diz a Bíblia, que já cheirava mal. O cheiro de Lázaro é desagradável. E Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. E as pessoas iam ver Jesus por causa de Lázaro, um morto que agora estava vivo. Então, querido, o Evangelho faz isso. Antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Evangelho nos trouxe vida, o Evangelho nos ressuscitou, e nós éramos mortos, agora somos vivos em nome de Jesus. Amém, igreja? Antes o pecado dominava, antes o pecado se escravizava,
mas agora o Evangelho te dá vida. E o que é viver a vida? Viver a vida é viver agora segundo os padrões de Deus. É buscar esta orientação de Deus por meio da sua palavra. Agostinho chegou a dizer, se você lê a Bíblia e você acredita apenas naquilo que você gosta da Bíblia, e naquilo que você não gosta na Bíblia, você não acredita. Agostinho dizia, então você não acredita em Deus, você acredita em você mesmo. Porque se você acredita naquilo que você gosta, que não gosta, não acredita, você não acredita em Deus, você acredita em você mesmo. Mas quando o Evangelho, digo eu, penetra a tua alma, transforma a tua vida, você começa a acreditar na palavra de Deus, que te trouxe vida e vida em abundância, radiante, transbordante, maravilhosa, gloriosa, poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Esse é o poder do Evangelho. Diz mais o texto, e os pobres, está sendo pregado o reino de Deus, veja bem, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Ou seja, o Evangelho, ele não há separação entre classes sociais. O Evangelho é para todo mundo. O Evangelho não é só para o pobre, não é só para o rico. O Evangelho não tem preconceito. O Evangelho é para todo mundo em nome de Jesus, amém, igreja? Às vezes há muito preconceito. Há preconceito para com o pobre, há preconceito para com o rico. O rico, ele não precisa do Evangelho. Não, ele precisa do Evangelho. O pobre também precisa do Evangelho. Mas quando o Evangelho chega na casa do pobre, chega na casa do rico, nos fazem todos irmãos em Cristo Jesus. Amém, igreja? Somos irmãos no Senhor Jesus. Se você é milionário, se você é pobre, se você tem muito, se você tem pouco, você abraçou o Evangelho, abraçou a causa de Deus, você é irmão na fé, somos da família do Senhor, porque o Evangelho não faz distinção em pessoas, se é branco, se é preto, se é rico, se é pobre, se é homem, se é mulher. O Evangelho vem para abraçar todos nós, em nome de Jesus. Este é o poder do Evangelho. Às vezes a gente convida a pessoa, irmão, vai lá na igreja, né? Pessoas que não são irmãos ainda, vai lá, Deus vai ministrar o seu coração, vão lá na igreja. Eu ouço muita gente dizer assim, não vou lá não, porque aquela igreja lá, pastor, sua igreja lá, vou lá não, porque lá é a igreja dos ricos, lá é a igreja dos milionários. Foi lá, aleluia, glória a Deus, que todo mundo que entrar lá sejam milionários em nome de Jesus. Então por que você não vem também para ficar, né? Eu brinco assim com a pessoa, venha também. Não vou lá não, porque lá só tem rico. Não, aqui tem todas as classes sociais, mas os que tem aqui são filhos de Deus, lavados, restaurados pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, amém, igreja? Esse é o poder do Evangelho, que alcança na favela, que alcança na mansão, que vai em todo lado. É o Evangelho. A Bíblia diz, querido, o apóstolo Paulo, ministro do Senhor, ele prega, ele fala em 1 Coríntios capítulo 6, verso 10, de uma classe de pessoas que não vão herdar o reino dos céus. Ele fala que não vai herdar, abre lá comigo, vou mostrar para você, eu posso citar de cor, mas eu quero que você veja comigo, 1 Coríntios capítulo 6, embora possa citar aqui sem problema algum, capítulo 6, verso 9, em diante, diz assim, ou não sabeis, olha aí, que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Olha o que Paulo fala. Quem não vai herdar o reino de Deus? Vou repetir para você. Quem não vai herdar? Impuros, injustos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, são lesbianismo e homossexualismo, ladrões, avarentos, bêbados, os maldizentes, os roubadores, eles não vão herdar o reino de Deus. Aí a Bíblia fala assim no verso 10, 11, olha o verso 11, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, justificados, em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus Cristo
Espírito Santo de Deus. Então o Evangelho é esse Evangelho, amados, transformador. É esse Evangelho poderoso que transforma, que lapida. A pessoa era adúltera, era efeminada, era sodomita, ela era maldizente, ela era roubadora, era ladrão, era bandido, era prostituta, mas um dia o Evangelho chegou, e o Evangelho mudou, o Evangelho transformou. Paulo fala no verso 11, tais foste alguns de vós, mas o Evangelho, quando ele chegou, você mudou, e agora você, 2 Coríntios diz 5,17, é nova criatura em Cristo Jesus. Diz lá, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, o Evangelho, ele não vem para dar uma melhoradinha na sua vida. Ele não vem para dar uma remendadinha na sua vida. Ele não vem para dar um jeitinho na sua vida. O Evangelho vem para te fazer de novo, em nome de Jesus. Agora você é transformado. Agora você é renovado. O mesmo texto que Paulo fala, no Coríntios 5,17, que somos novas criaturas, no verso 18, ele já começa a falar da mensagem da reconciliação, né? Que nós somos ministros da mensagem da reconciliação, reconciliando pessoas com Deus. Então, quando alguém falar assim, olha, Jesus é realmente o Messias, Jesus é realmente o Filho de Deus, você pode dizer, venha para você ouvir, para você ver o que Ele fez e faz, continua fazendo em nosso meio. Aí você pode dizer, ó, antes eu tinha uma vida imunda, hoje eu sou santo de Deus, aleluia, glória a Deus. Antes eu não andava, antes minha vida era trancada, era empacado, eu não ia para frente em nada que eu fazia. Hoje a minha vida está indo bem, glória a Deus. Olha como eu mudei em nome de Jesus. Antes eu não tinha ouvido para as coisas de Deus, eu tinha ouvido para a televisão, para a internet, para tantas coisas, mas para Deus não. Olhos para a televisão, internet, tantas coisas, mas para Deus não. Agora meus ouvidos, meus olhos são de Deus. E agora eu tenho sido impactado pelo Senhor. Então, eu quero que nesta noite, profetize em nome de Jesus, nessa noite, que você é o maior outdoor de Deus, do poder do Evangelho, que mudou a sua vida, que renovou você, que restaurou o seu lar, que restaurou a sua família, que restaurou os seus filhos, toda a sua casa. Este poder do Evangelho de Jesus, que você vai mostrar para as pessoas, dizendo para elas, olhem para mim, e verás o poder de Deus na minha vida, como Ele me transformou em nome de Jesus. Amém, igreja? Vem e vê, venha e vejam, venham e vejam. Irmãos, a Bíblia diz em Lucas capítulo 15, daquela mulher que havia perdido uma dracma, um valor na sua vida, lembram? E ela então varreu a casa, diligentemente, acendeu a candeia, trouxe luz, ela foi até achar a dracma perdida. Quando ela encontra a dracma perdida, o que ela faz? Chama as suas amigas, chama as suas vizinhas e diz assim, olha, venham se alegrar comigo, porque eu achei o que eu havia perdido. O Evangelho faz isso, você chamar pessoas para mostrar para elas o que Deus está fazendo, o que fez, está fazendo e continuará a fazer na sua vida, em nome de Jesus. Quando alguém perguntar, escuta, como que é lá na IPCC? Como que é lá na central? Você fala, é lá, vem ver para você ver, venha e veja, venha ouvir o que Deus está fazendo nas vidas, em nome do Senhor Jesus. É o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que liberta, é o Deus que renova, é o Deus que faz maravilhas. Mas às vezes, queridos, nós ficamos meio acanhados, ficamos meio tímidos. Deus faz maravilha, a gente não fala para ninguém, nós viramos 007 da fé, né? Agente secreto de Deus, não vou contar para ninguém, que a bênção é só minha. Não, meu amado, se Deus te abençoou, conta para todo mundo em nome de Jesus, para que elas possam ter esse encontro com Cristo e com o Evangelho do Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Resumindo, João pergunta, és tu mesmo?
E Jesus fala assim: diga para João que vocês estão ouvindo, que vocês estão vendo. Diga para João o que está acontecendo aqui. Irmão, se eu pudesse, nessa noite, e se eu desse oportunidade aos irmãos nessa noite, de manifestarem, de falarem o que Deus está fazendo na sua vida, eu creio que muitas pessoas iriam dizer: olha, realmente, eu confirmo esta palavra, o Evangelho, ele transformou a minha vida. Eu tenho uma vida diferente agora, em nome de Jesus. E eu quero dizer agora a você, que ainda não teve a sua vida transformada, o Evangelho de Deus, ele vai te transformar. Abra o seu coração para o Evangelho de Jesus Cristo. Abra o seu coração para Deus. Diga: Deus, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ver o Senhor, eu quero sentir o Senhor no meu coração, eu quero me render aos Teus pés, porque o Evangelho que o pastor, teu ministro acaba de pregar, eu quero viver esse Evangelho. Eu quero dizer como Paulo, Romanos 1,16, não me envergonhe do Evangelho, ele é o poder de Deus, porque primeiro, ele transformou a minha vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor, enquanto a equipe se prepara. Vamos falar com Deus, converse com Deus, em nome de Jesus. Se você não teve ainda sua vida transformada, se não teve ainda sua vida mudada, o Evangelho do Senhor, ele pode, ele vai transformar a sua vida a partir de agora, em nome de Jesus. Deus tem poder para curar, Deus tem poder para restaurar, Deus tem poder para levantar. Talvez você sentou aqui nessa noite dizendo: eu sou o pior dos pecadores, na minha vida não tem mais solução, na minha casa não tem mais solução, o meu casamento não tem mais solução, minha família não tem mais jeito. Irmão, eu digo para você, irmã, o Evangelho, ele traz jeito, o Evangelho, ele traz poder, o Evangelho, ele traz seu filho de volta, aquele filho que está nas trevas, no mundo. Vamos orar por ele aqui, ele vai voltar, ele vai entrar por essas portas da igreja, e esta igreja, haverá multidões aqui, testemunhando o poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não se envergonhe, veja o que está acontecendo, olhos são abertos, ouvidos são abertos, pessoas estão andando, pessoas estão sendo curadas, ressuscitadas dos seus pecados, tendo uma nova vida em Cristo Jesus. Este é o poder do Evangelho do Senhor. Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Adore a Deus Sim, em pé. Jesus Cristo mudou. Ele muda meu viver, meu viver. Meu viver. Ele mudou o seu viver. Ele pode mudar ainda Diferente. hoje. Diferente, eu já Coração vi. diferente, Coração alma diferente, em nome de Jesus. É o diferente, poder eu do já Evangelho vi. do Senhor Jesus Cristo. Ele pode, Ele muda, Isso Ele restaura. deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só encontrei. O amor que eu conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Muda, Senhor. Jesus Cristo mudou meu viver. Traz mudança, Pai, nessa noite. Faz a Tua obra, Espírito Santo, em nossas vidas. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Talvez na sua vida, querido, haja alguma área ainda que
você está precisando que o Evangelho do Senhor penetre para mudar. Ele muda vidas, Ele muda coração. Nós somos a maior propaganda do poder de Deus. Nós somos o outdoor de Deus, porque Ele mostra ao mundo o poder dEle através daquilo que Ele fez nas nossas vidas. Há alguma área da sua vida que você precisa hoje de um toque especial do Senhor? Eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu vou orar te abençoando em nome de Jesus. Vamos cantar novamente, pastor. Você sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero uma oração especial nessa noite. Rapidamente, saia bem rápido. A bênção está aqui, vem receber. Cantemos. Jesus Cristo, Jesus Cristo mudou meu viver. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus Cristo mudou meu viver. Venha no altar. É a luz que ilumina meu ser. Venha agradecer Se também. Jesus Cristo mudou venha no altar, venha no altar. Venha. Meu viver. Aleluia. Diferente é o meu coração em Cristo. Diferente hoje é Glórias o a ti, meu Jesus. coração. Venha no altar, venha para agradecer também. Diferente hoje é o meu coração. É o poder do Evangelho. Cristo deu-me paz e perdão. Venha e veja. Sim, diferente hoje é o meu coração. Transforma do Senhor. Aleluia. Age em nós, Pai. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, de fé Cristo mudou meu viver. Faça a sua oração a Deus nesta hora em nome de Jesus. Quando os instrumentos vão solando, apenas faça a sua oração a Deus. Fala para Deus aonde está precisando que o Evangelho chegue. Ele vai chegar agora em nome de Jesus. Você vai testemunhar o poder de Deus em ação, a grandiosidade do Senhor operando maravilhas. O Evangelho transforma vidas, renova corações, renova mentes, porque não é algo banal, é poderosíssimo, porque é Evangelho de Jesus Cristo, renovador, vivificador. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Deus, louvado seja o teu santíssimo nome. Glórias e honras sejam dadas ao Senhor, Pai, desde agora, por toda a eternidade, para todo sempre, Senhor. Ó Deus, obrigado, obrigado, Senhor, porque um dia fomos alcançados pelo Evangelho do Senhor, porque um dia ouvimos, ó Deus, as boas novas do Evangelho, e nós saímos das trevas para a luz. Nós saímos da incredulidade para a fé inabalável, em nome de Jesus, Pai. Nós não andávamos, nada dava certo, Senhor. Nós não íamos para frente, Pai, mas o Evangelho nos fez andar, o Evangelho nos fez correr, o Evangelho nos impulsiona, Senhor. Ó Deus, que estas vidas, Pai,
que estão diante do altar do Senhor. Receba a tua unção, receba a libertação, receba coração novo, coração limpo, mente limpa, alma lavada, alma regenerada, alma transformada, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus poderoso, glorificado seja o teu nome, porque há poder na tua palavra, Senhor, e nós somos o que ela diz que nós somos. Nós vamos fazer o que ela nos manda fazer, Senhor, e firmados na tua palavra, firmados na rocha, Senhor, nós somos transformados. Pai, obrigado, porque somos novas criaturas. Obrigado que nós somos teus filhos, teus lavados, regenerados, transformados, Pai. Obrigado, Senhor, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, no poder do Evangelho cristalino. Aleluia, Senhor, ao teu nome. Ó Deus, essas vidas tão preciosas, essas vidas tão queridas, estas vidas tão amadas, Pai, eu as apresento diante do Senhor, Pai, e peço, Deus, estenda, Senhor, dos altos céus as tuas mãos poderosas e toca, Senhor, agora. Toca, Espírito Santo, agora. Derrama esta bênção que este meu irmão, minha irmã está pedindo agora. Abençoe agora, Senhor, em nome de Jesus. E abençoe a igreja como um todo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Derrama graça nessa semana, ó Pai. Possamos voltar na quarta-feira, na sexta-feira, a palavra sobre família. Pai, que haja derramar da unção do Senhor neste ambiente tão santo, neste ambiente consagrado para a adoração do teu nome, e que multidões, cada vez maiores, possam se achegar a este lugar e aqui ouvir, aqui ver, presenciar mudanças e permanecer conosco, vivendo o Evangelho do Senhor, Pai. Nós oramos agradecidos e oramos, ó Deus, de coração, e oramos no nome santo, nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maravilhoso eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre os amados irmãos e sobre os amados permaneça hoje, agora e para sempre, em nome do Senhor e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Dê um abraço ao seu lado. Dê um abraço ao seu lado. Vão na bênção. Deus abençoe. Sintam todos abraçados. Deus abençoe a todos. Vão na bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus.